Pai do Senhor, meus amados irmãos, espero que estejam todos bem. Nós continuaremos nossos devocionais no Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 2, versículo 1 ao 12, que diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinha visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Muito comum na antiguidade, em seus escritos, temos alguns comportamentos contrastantes para evidenciar algumas coisas. Como, por exemplo, na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Ruth, que mostra uma moabita, uma estrangeira, ensinando como é ser fiel a um judeu. Ou o livro do profeta Jonas, que mostra os marinheiros pagãos, a cidade pagã, agindo da maneira como o profeta deveria agir, e o profeta agindo como os pagãos deveriam agir. Nesse caso acontece também a mesma coisa, a mesma acusação por parte do evangelista Mateus. Ele vai dizer que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Herodes, um homem rico, dotado politicamente, extremamente fiel, um ótimo administrador e também muito astuto. Ele cairia nas graças de qualquer imperador. Afinal de contas, ele foi nomeado lá pelos anos 40 a 37 a.C. pelo Senado Romano como o rei da Judéia. Então, Herodes, que morre no ano 4 a.C., e é por isso que nós acreditamos que Jesus tenha nascido entre 6 a 4 a.C., Herodes, nesse tempo, tem uma notícia que chega na sua cidade. E que notícia é essa? Uns magos, uns astrólogos, na verdade, que tinham essa ciência, muito provavelmente que descendia dos assírios ou dos babilônicos. Assim como Daniel fora instruído na ciência, essa era a ciência que eles eram conhecidos. Mas ele vai dizer que alguns magos entram na cidade. Esses magos que entram na cidade não são apenas 3, porque se fossem só 3 magos, não chamariam tanto a atenção como chamou de todo o povo. Porque vai dizer mais para frente que, além de Herodes ter se apavorado, toda Jerusalém também se apavorou com ele. Provavelmente esses magos chegaram também com uma grande comitiva, fazendo com eles essa caminhada na entrada da cidade. Esses magos têm um motivo de estarem ali em Jerusalém. Eles dizem que porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Herodes fica assustado, por quê? Porque no antigo mundo greco-romano, um sinal cosmogônico, como esse de uma estrela cadente, por exemplo, indicava a queda dos líderes daquela cidade. Há relatos posteriores que indicam que Nero mandou executar todos os nobres para que tomassem o lugar do imperador quando teve um sinal cosmogônico como esse. Nesse caso, Herodes ficou assustado porque ele está prevendo a sua queda. E não somente ele se assusta, mas todo Jerusalém se assusta com ele. E no versículo 4 vai dizer que todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas também estavam congregados, unidos, para perguntar àquela grande comitiva o que estava acontecendo. Príncipe dos sacerdotes, nesse caso aqui, pode indicar a aristocracia judaica dos abastados saduceus.
E os escribas do povo, aqueles que deveriam conhecer a palavra do Senhor. E eles perguntam aos homens considerados pagãos: onde está esse homem? Onde ele deve nascer, esse menino? Onde deve nascer esse Messias? E eles respondem com a própria palavra. Aqui Mateus dá um tapa na cara deles, porque ele mostra que eles não conheciam a palavra que eles professavam. Eles eram considerados os profissionais da religião e não conheciam a palavra que deveria ser a base da sua profissão de fé. Então eles dizem: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E aí ele cita Miqueias 5:2. E depois de tudo isso, Herodes chama-os secretamente e pergunta sobre a estrela, há quanto tempo ela passou e o que acontecera. E depois ele fala: vai, encontre o menino, e assim que vocês encontrarem o menino, por favor me digam onde ele está, para que eu possa ir adorá-lo. Herodes finge interesse em Jesus Cristo, como muitas pessoas fingem interesse nele nos dias de hoje. Herodes finge querer adorar a Jesus Cristo, quando na verdade ele quer matá-lo. A gente para e pensa: poxa, como esse homem é mau. Mas a gente não consegue analisar a nossa própria história e pensar como somos maus. Porque às vezes nós nos aproximamos de Jesus Cristo não com a intenção de adorá-lo, não com a intenção de servi-lo completamente, mas só de receber alguma bênção e sair dali. Só de receber algo da parte dele e virar as costas e ir embora. Isso, meus irmãos, infelizmente, é a síndrome de Herodes. Aqueles que se aproximam de Jesus, querendo apenas matá-lo. E eles ouviram o rei e partiram. E uma estrela fica no céu e aparentemente o que o texto vai dizer pra gente é que essa estrela basicamente guia eles, como se ela estivesse próxima para que eles pudessem seguir. E ela para exatamente na casa de Jesus. Para os leitores judeus de Mateus, vai lembrar de um evento que acontece em Êxodo capítulo 13, onde Deus coloca alguns elementos da natureza para cuidar do seu povo, como a nuvem que protegia do sol e a cortina de fogo que protegia do frio da noite. Entram na casa, vem Maria com a criança, adoram a ele e ofertam ouro, incenso e mirra. Por isso, muito possivelmente, é que se tem a tradição que eram apenas 3 reis magos. Mas, na verdade, nenhum versículo da Bíblia vai indicar que eram apenas 3. Como eu disse no começo, muito provavelmente era uma comitiva muito, muito maior. E ouro, incenso e mirra, sem alegorizar aqui, era um presente comum dos orientais. Se vocês lembrarem bem, 1 Reis, capítulo 10, versículo 10, a rainha de Sabá vai presentear Salomão exatamente com isso. Então, o que eles estão fazendo é entregando aquilo que eles têm de mais precioso aos pés daquele menino. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Meus irmãos, o que nós podemos pensar no dia de hoje é que, primeiro de tudo, não é que a Bíblia aprove a adivinhação ou qualquer outro desses tipos semelhantes de cosmogonias. Não. Na verdade, ela demonstra que Jesus Cristo é inevitável se você busca algo que transcende a tudo. Esses homens buscavam, talvez a partir da escola de Daniel, aquele que seria o salvador de toda a terra, que restituiria todo o planeta. E acabaram sendo guiados por essa estrela até o homem em que tudo é o fim. O problema nosso nos dias de hoje é que nós achamos Jesus Cristo como um meio para todas as coisas e não como um fim para todas as coisas. Tudo nos deve apontar para Jesus Cristo e ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, nós devemos mudar totalmente, drasticamente o nosso caminho e seguir apenas o caminho dele. Não acredito que adivinhações ou coisas do tipo façam parte da história da humanidade de uma forma benéfica. Pelo contrário, se nós lembrarmos bem, Deuteronômio já vai dizer que era proibida as adivinhações. Deuteronômio 18. Entretanto, no próprio Deuteronômio 18, vai dizer que a profecia, sim, era a verdadeira prescrição de fé. Se nós pararmos e pensarmos no que esse texto quer nos dizer, ele está nos indicando para que nós não procuremos Jesus apenas
pelos nossos interesses. Se nós lembrarmos de Lucas capítulo 4, quando Jesus senta na cadeira e cita Isaías, a primeiro momento todos o louvam e dão bom testemunho, até que ele diga que não era só para os judeus que ele estava servindo. E quando não é para os interesses deles, então a população se revolta e expulsa Jesus Cristo. Jesus não se molda aos nossos interesses, ele não se molda à nossa vontade. Nós devemos moldar a nossa vontade, à vontade dele. Como esses magos, meus irmãos, ao se depararem com Jesus Cristo, não retornem pelo mesmo caminho. Não podemos retornar pelo caminho de morte após encontrar o Rei da vida. Jesus é inevitável para aqueles que desejam conhecer os planos de Deus. Jesus é inevitável. Para aqueles que desejam viver uma vida plena, Jesus é inevitável. Para aqueles que desejam encontrar o verdadeiro Rei da vida, Jesus é inevitável. Eu queria orar com vocês. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu me aproximei do Senhor na intenção de realizar apenas os meus interesses. Me perdoa as vezes que eu me aproximei do Senhor desejando só as minhas vontades. Me perdoa quando eu orei ao Senhor e quando eu pedi ao Senhor buscando só o meu prazer, a minha realização. Senhor, muda-me, transforma-me, para que eu possa viver e compreender os teus planos. Quero ser totalmente teu, Pai. Por isso eu oro ao Senhor. Me perdoe às vezes que agi como Herodes. Me ajude a não retornar pelo caminho de morte, mas retornar pelo caminho da vida. Em teu nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém.